Olá, bem-vindo a mais um TTI Pod, uma série de podcasts produzidos pela equipe da TTI Brasil, juntamente com seus clientes, fornecedores e parceiros de negócios. Hoje eu vou começar o nosso episódio pedindo mais uma vez que você compartilhe nas suas redes sociais e compartilhe junto com o seu ecossistema esse episódio, sempre utilizando aquela hashtag TTIPod. Hoje nós temos um convidado bastante especial, que também é um amigo pessoal que já conheço há algum tempo. Temos o prazer de receber aqui Davi Bertoncello, o CEO, fundador da Tupy. Davi, muito prazer em recebê-lo aqui no nosso TTI Pod e espero que a gente, pelos próximos minutos, possamos discorrer aí sobre vários temas extremamente importantes para a área de mobilidade elétrica no Brasil. Primeiro, é uma felicidade enorme estar aqui, atender ao seu chamado. E fico sempre muito feliz em poder falar de mobilidade elétrica para o grande público. Acho que a nossa primeira obrigação, como agentes desse mercado, é levar informação para as pessoas. Estamos aqui falando da junção de duas revoluções, tanto a revolução automotiva quanto também na área de energia. E então, cada vez que a gente tem essa oportunidade de adensar a discussão, de colocar alguns pontos importantes, fico sempre animado. Obrigado pelo convite. Legal. Bom, vamos começar para a gente ficar bem tranquilo aqui. Quando eu conheci o Davi não tinha nada relacionado à mobilidade elétrica. Não era esse o caminho, trabalhava numa outra área totalmente diferente. E aí você resolveu empreender alguns anos atrás e criou um conceito e uma ideia que na época era a famosa Tupinambá Energia. Conta um pouquinho pra gente dessa história e de como surgiu hoje a Tupy. Legal. Você realmente me conheceu num momento de transição de carreira. Eu não vou falar quando, porque senão vai demonstrar a nossa idade muito claramente. Mas foi uma época importante para mim, foi uma época de escolhas. De certa maneira, e você lembra bem disso, a gente se conheceu, eu era ainda executivo e fundador de uma empresa de pesquisa, e você me conheceu ainda do outro lado da mesa. E foi assim que a Tupinambá, na época, começou. Em 2016, fiz uma grande pesquisa para o pessoal da Porsche, já posso falar sem ressalvas, porque... Era pro Rude também ou não? Não tem mais embargo, enfim, foi 2016. E aí, eu lembro que naquele instante tinha, em uma determinada pesquisa, uma pergunta ali que me ganhou, que era aquela coisa do... o público do pesquisado eram os donos de Porsche. Aí a pergunta era se ele topava trocar o ronco do motor Porsche por uma solução mais adequada ao planeta. Quando eu vi aquilo, eu falei, de jeito nenhum, o cara tem um ronco do motor Porsche, ele vai falar não. E 9 em cada 10 pesquisados responderam que topavam. Aquela pulga ficou atrás da minha orelha, eu fui amadurecendo aquilo, até que em 2018 fiz uma nova pesquisa, essa muito maior, com um público muito mais abrangente, mais de 1.600 brasileiros de todas as classes, e comecei a entender que existia ali uma oportunidade. Ela ainda não estava super madura, mas a oportunidade era, os carros elétricos vão vir para o Brasil, o Brasil já estava enfrentando parte do que a gente vê hoje, um pouco da discussão da indústria 4.0, mas na época a gente entendeu ali por aquelas pesquisas, e aí um termo que até acho que já ficou no tempo, mas já que a gente está resgatando, a gente falando ali do ovo e da galinha, quem vem primeiro, os carros ou a infraestrutura, eu entendi que de fato a infraestrutura era um ponto. E não vou dar spoiler aqui, mas acho que continua sendo um ponto. Mas o que aconteceu de lá para cá? Então, em 2018 para 2019, a Tupinambá se constituiu como um CNPJ. Primeiro a gente olhou muito o que vinha de fora e acabou modelando algo
ponta a ponta. Então a Tupi fazia absolutamente de tudo quando a gente fala de infraestrutura de recarga. Naquela mesma época eu comecei a trabalhar na Associação Brasileira do Veículo Elétrico, né, a BVE. Me lembro que tem um case que eu cito até hoje, né, que era uma questão ali, a problemática era, muitas vezes você tem um posto de uma bandeira que tem uma rede, que tinha um hardware, que tinha uma quarta empresa. Então assim, você tinha 5 empresas que cuidavam de tudo aquilo, cachorro de 5 donos morre de fome, e usuário de carro elétrico que chega num posto que não tem ninguém cuidando, não tem uma experiência boa. E aí a gente olhou para aquilo que estava acontecendo e falou, cara, precisamos fazer tudo de ponta a ponta. Mas foi muito bom, não só para Tupinambá, que acabou virando Tupi nesse meio tempo, mas para o nosso mercado, para o nosso market landscape, que a gente adensasse essa discussão com muitas empresas e com muitas camadas, até que em 2022 a gente percebeu que aquela já não era mais a realidade, que de verdade existia a oportunidade da gente se dividir nesse mercado como realmente um ecossistema, em que cada empresa colocasse aquilo que faz de melhor. Então, para Tupinambá, a gente acabou escolhendo ficar apenas com a parte de tecnologia associada à mobilidade, que na verdade é em um modelo B2B2C, em que eu sou o sistema de tecnologia associado ao pessoal de infraestrutura, ou seja, quem faz um investimento pesado nos carregadores. Eu controlo, né, esse carregador. E do outro lado, eu sou o aplicativo na mão do cliente final. E de 2022 para 2023, a gente acabou percebendo que existia esse espaço para que a Tupi ficasse com tecnologia e os diversos investidores acabassem tomando cada um ali a sua posição, enfim, a sua estratégia. E, claro, né, olhando para trás, eu acho que assim, todo dia que eu tô tendo um dia difícil, eu olho para trás, vejo o dia 1, o dia 2, falo, beleza, tá tudo bem. De verdade, a gente começou, assim, eu tava lembrando disso esses dias. Quando a Tupi começou ali de 2018 para 2019, a gente tinha algo como 350 pontos de recarga nas ruas. Vou dar mais um spoiler aqui, hoje a gente tem mais de 15 mil, mas na época eram 350 e não tinha nenhum ponto rápido. Também fomos o primeiro aí, em outro spoiler, a lançar um ponto rápido com recarga associado ali a um pagamento direto via app. Então acabou tendo uma mudança bem drástica nesse ecossistema, e algo que hoje a gente entende que se reflete inclusive na decisão do consumidor, porque talvez diferente, que eu faço uma ressalva, a gente sabe desde a década de 50, com todo o esforço que o Brasil fez para, né, acomodar aí o setor automotivo, o brasileiro se tornou um apaixonado por carro. Mas até a revolução do elétrico, o carro, ele era começo, meio e fim das novidades na cabeça do brasileiro. Então, a gente que tem mais de 40 anos, lembra de cada uma das mudanças. Pois é. Mas, a gente lembra quando, cara, o carro manual virou carro automático. A gente lembra quando lançaram o ABS e tantas outras coisas. Mas agora, a beleza da coisa está em dizer definitivamente que o carro não é o começo, meio e fim. O carro é a estrela, né? É a estrela mais brilhante, mas em uma constelação que leva em consideração o ecossistema. E leva de verdade. Veja, o usuário hoje não compra um carro eletrificado sem ter a segurança ou sem ter, ao menos, procurado entender mais como funciona. E isso dá a oportunidade da gente ter um setor vibrante, um setor que você pega grandes empresas mundiais associadas às startups locais e eu costumo dizer que não existe certo ou errado, existe combinado, não sai caro. E diante disso, eu acho que cada uma das empresas ou das
enfim, né, desse ecossistema acabaram ali tomando as suas decisões, e eu costumo dizer que, no geral, sou muito feliz pelas decisões e caminhos tomados pela Tupinambá, que virou Tupi. E, inclusive, o virar Tupi foi muito simbólico pra gente, porque em um mercado onde não só os nossos concorrentes, mas acho que todas as startups, você vai ver, assim, elas acabam todas ali muito no seu nome voltado à tecnologia. Não vou citar aqui, não vou ser deselegante, mas, cara, Tupi, ela traz um elemento de frescor, que é bem diferente, é muito mais fácil de você, né, topar com esse nome e ficar com ele na cabeça do que fazer a confusão daqueles nomes todos que acabam se parecendo. Então, você já sabe disso, mas vou contar aqui. Acabo na Tupi tendo a oportunidade de colocar, inclusive, a minha parcela de publicitário, né? Fui publicitário aí durante 9 anos, costumo dizer que numa vida passada, mas ainda exerço isso de alguma maneira, né, tocando também a parte de marketing da Tupi. Não, legal. Até para contextualizar, para quem não está diretamente ligado, né, nesse mercado, quando eu conheci o projeto da Tupinambá, o projeto era bem focado em cima do hardware, como você falou. Então, vocês tinham basicamente um carregador. Esse carregador, ele simulava, pelo que eu lembro bem, que eu cheguei a ir lá na Queston, para ver, inclusive, o lançamento. Simulava até um celular, porque ele era uma TV grande, né, virada como se fosse um celular, e a ideia era justamente usar aquela tela como propaganda. Enquanto o pessoal estivesse fazendo o carregamento do carro, você poderia vender aquele espaço para fazer uma propaganda, que eles chamam de out of home, alguma coisa desse sentido. Bom, desse processo de hardware, houve uma migração para entrar realmente na questão do software, ou seja, você ter um aplicativo e um software que seja amigável e que pudesse trabalhar em muitos hardwares diferentes, ou seja, em outros tipos de carregador, dando facilidades para o usuário, ou seja, a possibilidade dele identificar onde você teria postos disponíveis, certo? E aqueles onde você vai poder reservar o seu espaço para você poder carregar, enfim, eu lembro bem quando foi lançado a ideia. E aí, nessa migração, uma coisa que é muito interessante que você comentou foi que naquela época, quando aquilo era um sonho e você estava falando em 350 carregadores existentes por aqui, e hoje nós estamos falando de um país que já tem alguma coisa como 15 mil. Eu recentemente li algumas pesquisas que mostram de que um dos fatores que impedem usuários a fazer a compra do carro 100% elétrico, não vou nem falar do híbrido, mas do 100% elétrico, é o medo de não encontrar, ainda existe esse medo de não encontrar o carregador para poder, eu tô com a minha família à noite, voltando do interior, voltando da chácara, tudo mais, e acaba o combustível e eu não tenho para onde carregar. Isso é presente. Como que você vê a tendência e a progressão de crescimento dessa infraestrutura de carregamento nos próximos anos no Brasil? Olha, Samuca, é muito relevante essa discussão. E aqui eu acho que eu tiro o meu chapéu de especialista em mobilidade elétrica e coloco o meu chapéu de usuário de carro elétrico. Eu, recentemente, bati a marca de 200 mil quilômetros em carro 100% elétrico. Uau! E eu preciso te dizer que eu já fiquei na rua uma vez. Mas, em minha defesa e em defesa da mobilidade elétrica, eu digo que eu já fiquei 3 quando o carro era combustão. E eu te digo por quê. Nesse evento que eu acabei ficando sem bateria, ele foi também muito simbólico para tudo que veio depois na Tupi. O que eu acabei fazendo? Eu costumo vir do interior para São Paulo, interior de São Paulo, Taubaté, e aí, de fato, pelo caminho eu sei que existem ali alguns carregadores. Então, nesse dia especificamente, eu acabei tentando parar em um carregador, que nem na época não tinha nenhuma associação ali a Tupi, e tive dificuldade em conseguir fazer o carregamento. Olhei para o carro, olhei para a quilometragem que eu tinha e pensei, vai dar. O final dessa história eu fiquei a 1 quilômetro do meu destino final, não consegui chegar,
e aprendi, inclusive, bastante sobre o quão difícil é ter um carro elétrico parado no meio de uma via. Mas veja, tô dizendo isso primeiro para abrir a casa aqui e te responder com sinceridade a sua pergunta sobre, né, essa questão que é o medo de fazer a transição. Eu costumo fazer aqui uma analogia, que de novo vai mostrar a idade, mas agora eu já não lembro, são 2 ou 3 Copas do Mundo, acho que foi há 3 Copas do Mundo a gente teve aquela invasão das TVs LED, lembra disso? Isso, foi. Tinha até gente que falava, se o Brasil ganhar, você paga uma e ganha a segunda. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu lembro como eu ainda trabalhava muito ativamente com marketing, eu lembro que quando eu via lá o rapaz do Quer Pagar Quanto, e ele falando dessas TVs tecnológicas, ele tentava vender ali, ele falava, olha, nessa TV ela tem 4 entradas HDMI. Hoje, falando isso, é bizarro, né? Pô, por que o cara tava falando de 4 entradas HDMI? Por que ele não tava falando das coisas que importa, que é qualidade da tela, som, nits e por aí vai? Sabe por que ele não tava falando? Porque ninguém conhecia. Então as pessoas não sabiam o que esperar e qual era os pontos bons e ruins. Entendi. Eu digo isso porque com 200 mil quilômetros de carros elétricos, sabe o que eu posso te dizer? Eu passei muito menos perrengue do que o que eu acreditava que eu passaria. Primeiro, eu moro numa casa, então eu tenho a oportunidade de carregar na minha própria casa. E aí quando vem aquela primeira questão, mas demora carregar em casa? Não, demora ir no posto, né? Eu vou no posto colocar combustível no meu carro, eu sei que eu vou ficar ali 10 minutos. Na minha casa não demoro nada. Eu chego, coloco o carro ali para carregar quando eu saio, quando eu volto, entrar no carro, o carro tá carregado. Essa é a minha experiência diária. Aí agora tem outro ponto importante. Quando eu preciso carregar fora de casa, isso acontece no meu caso 20% das vezes, eu já tenho aplicativos como o da Tupi, hoje líder de mercado. O aplicativo da Tupi hoje, para você ter uma ideia, a gente exibe algo como 3.000 pontos, mas eu faço a gestão ativa ali de mais de 1.300 pontos, sendo mais de 500 pontos rápidos, e ainda tenho pontos que eu faço gestão por interoperabilidade, que é uma super novidade no nosso meio. Isso equivale a dizer, então, que hoje em um mapa, em um simples aplicativo com um mapa, um usuário consegue entender muito facilmente onde ele pode fazer essa recarga. Ah, mas o Brasil é um país gigante e ainda é muito desigual a distribuição dessa infraestrutura? Concordo, mas aqui eu faço outra ponderação para a gente pensar. Quando eu tô falando de uma cidade como São Paulo, eu talvez tenha uma dificuldade maior de carregar o carro de forma doméstica. Por exemplo, estou num prédio, não consigo, tenho que levar isso para síndico. Então, assim, tem uma dificuldade ali muitas vezes de você conseguir colocar um carregador. Mas a oferta de carregador fora, eu digo que São Paulo é Califórnia, sem nenhuma dúvida. Quando a gente vai para os interiores, acontece ao contrário. Você talvez tenha menos pontos de recargas públicos ainda, mas você normalmente... e o brasileiro, falando aqui de São Paulo, a gente esquece. Saiu aí, 87% dos lares do Brasil são casas. Então, assim, quando a gente vai pro interior, a gente... Casa mesmo, é horizontal. É isso. E nesse ambiente, não existe nada mais satisfatório do que você conseguir carregar na sua casa, e ainda mais quando você produz energia. Exato. Porque aí... aquela discussão de se é mais barato do que o carro elétrico é elevado à enésima potência. Então, fico com a impressão de que muitas vezes a pessoa que está nesse momento de transição, ela acaba tendo alguns anseios sobre pontos que não são tão
enfim, problemáticos assim. Sabe? É mais o medo do novo. Por isso que eu fiz a comparação com a história da TV. O cara tinha que vender a TV com um elemento absurdo. Então, assim, é mais esse desconhecimento que faz a gente se apegar ao formato como a gente conhece. Mas veja, já na apresentação eu falei aqui que a gente está participando de 2 revoluções. Então, é claro que a gente tem agentes a favor, agentes contra, mas tem uma coisa que é muito clara para todos nós. Gente, desde a década de 90, o Brasil é um país altamente aberto ao que vem do mundo. E é ótimo isso. Então, eu como usuário, eu duvido que o brasileiro aceite uma tropicalização, ou seja, um carro, né? Você pega os carros das maiores montadoras do mundo e vai falar, não, eu quero uma plataforma brasileira. Não, cara, o brasileiro quer o melhor que pode existir e o carro que ele vê na internet. Então, assim, é o brasileiro que está fazendo a escolha pelos carros eletrificados. Como isso vai acontecer? Entre os carros eletrificados, para qual perfil é melhor um carro 100% elétrico ou um carro híbrido? Acho que toda essa discussão é muito saudável, mas que não existe formato de barrar a tecnologia de acontecer. Eu acho que o máximo que a gente consegue é fazer mais rápido essa transição ou mais devagar. Mas, de fato, já é algo que está acontecendo e é muito consistente. Não tem volta. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando o gancho aí. Você falou que aproximadamente nós estamos aí em torno de 15 mil hoje carregadores. Isso eu tô falando. 15 mil inclui os domésticos? Não, só os públicos. É isso. Só os públicos, tá. Assim, eu não sei, eu não me lembro se na BVE a gente chegou a ver esse número. Em termos de potencial ideal, qual seria o ideal para uma cobertura nacional? Não sei se esse número... esse número existe e eu vou tentar também deixar aqui de forma bastante clara. O que Europa e Estados Unidos divergem um pouco em literatura em termos de carro por carregador, mas se fala ali algo como de 10 a 15 para 1. Assim, e o Brasil, de fato, já está muito próximo disso. Então, assim, hoje a nossa discussão, por isso eu tenho falado que de 2024 para 2025, a discussão perdeu importância em falar o número. Olha, tínhamos 350, depois fomos para 500, depois para agora em 15 mil. Agora é muito menos sobre o número em si e muito mais sobre a relação entre um e o outro e a qualidade desses pontos de recarga. Porque, veja, desses 15 mil pontos de hoje, a gente tem 2.500 rápidos, o que é uma dádiva, uma maravilha. E esses 2.500, eles estão acontecendo de uma forma muito mais rápida. O crescimento nesse número de carregadores rápidos, na virada do ano para cá, desde a virada do ano para cá, a gente aumentou em 60% o número de carregadores rápidos para chegar nesses 2.500. E esses carregadores, nada, são os carregadores que dão a tranquilidade de um usuário para comprar o seu carro elétrico. Porque, veja, o carregamento rápido, ele acontece muito mais quando você está falando ali de uma necessidade de percorrer longas distâncias, de ir de cidade 1 para cidade 2, ou para motoristas profissionais que não podem ficar com esse tempo parado. Mas também vejo muito acontecer o que a gente chama de carregamento por conveniência, que aí acontece em um shopping, em um supermercado. E para esse pessoal, tá tudo bem não ser um carregador rápido. Muitas vezes eles nem querem, porque o que ele quer pode ser aumentar o tempo de permanência do público dele. E, aliás, isso acontece, não só no Brasil como no mundo. Já tem já é muito claro pra gente que em supermercado, por exemplo, o tempo de permanência de alguém que está carregando em um carro elétrico é 40% maior. Isso reflete, às vezes, em uma conveniência, em tudo que você pode pensar ali o aumento no do entorno. Ticket no próprio o aumento do ticket, você valoriza o real estate. Mas a gente tem que começar a olhar, não só falar no número em si, mas sim no que vem junto do número. Então, por exemplo, fiquei muito feliz que nessa última apuração que nos levou a 15 mil, os maiores aumentos
ficaram no norte e nordeste. Poxa, não pode ficar de fora. Mobilidade elétrica, diferente de outros setores, como, vou pegar um aqui aleatório, o pessoal de entrega, os apps de entrega. Um app de entrega, 90% do faturamento deles acontece em 18 cidades, né? Mas por quê? Realmente por característica. Agora, carro elétrico, ele não deveria ser, e eu já digo e afirmo, não é algo específico para uma grande cidade. É o que eu acabei de te dizer. Meu condomínio em Taubaté, eu com 200 mil quilômetros, eu desde 2018 para 2019 carro 100% elétrico. Eu acho que fui a única pessoa a se bobear da cidade em 2019, 2020. Cara, quando deu 2023, foi o primeiro, além de mim, no condomínio. Hoje no meu condomínio, nem sei quantas, mas de 40 casas que eu consigo contar ali, existem 15. Já tá. Pois é, e é isso. Esse é o grande potencial, né? Por isso que eu afirmo com tranquilidade. A mobilidade elétrica, ela vai acontecer e está acontecendo no Brasil, e não só nas grandes cidades. É claro que o uso nas grandes cidades é muito simples da gente entender e defender, né? É muita conveniência, é muito diferente, mas não é aí que a mobilidade elétrica vai acontecer somente. E as vendas deixam isso claro. Nesse ano, a gente tem visto que a venda, e aí eu tô falando do eletrificado, né? Não só do 100% elétrico. Ela já acontece, pelo menos 50% das vendas já acontecem nos interiores. Fora das grandes capitais. É isso. Falando especificamente agora dos grandes centros, e até vou trazer aqui um certo depoimento pessoal, a gente percebe que quando a gente vive em cidades grandes, né, como São Paulo, por exemplo, a gente vive em cidades verticais. O público que efetivamente tem o poder aquisitivo para comprar o carro eletrificado, ele vive quase que, na sua grande maioria, dentro de condomínios e edifícios verticais. E aí tem havido uma grande discussão, e eu até dou como exemplo o condomínio onde eu vivo, com essa questão de uma certa normalização ou normatização para a colocação dos carregadores dentro dos condomínios. Então, um depoimento pessoal, nós tivemos uma pessoa que acabou comprando um carro elétrico e instalou um wall charger, a primeira pessoa, o primeiro morador. E aí houve uma discussão, por quê? Porque o síndico e a administradora falou, olha, é o seguinte, se todo mundo agora, ou 30%, 40% das pessoas resolverem fazer essa mudança, nós vamos ter que chamar a distribuidora de energia e trocar a entrada, porque nós vamos ter dificuldade. E aí começou a discussão. E aí outros que não estão ainda planejando, né, a aquisição do carro elétrico, começaram a se sentir ameaçados pelos riscos, porque você sabe, né, lá na BVE sempre está se discutindo isso. A todo dia aparece um vídeo, um meme, alguém falando potencialmente da questão da explosão, e eu sei que está havendo um movimento muito forte, inclusive capitaneado pela BVE, no sentido da gente ter uma norma que venha, de uma certa forma, atender todas as questões de segurança, para que essas brigas que estão acontecendo, e literalmente às vezes acabam acontecendo brigas internas dentro do condomínio, deixem de existir. O que você poderia dizer para a gente com relação a essa norma, uma norma nacional, para a instalação de carregadores de veículos dentro dos condomínios? Samuca, eu conheço muito bem o que você está dizendo, tanto como profissional, como diria o Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional. Porque eu também já tive aí a dificuldade em colocar carregador no meu próprio condomínio. Aqui em São Paulo, né? No interior eu tenho casa, aqui em São Paulo, apartamento. E veja, eu tive há não mais do que 2 semanas no meu podcast com o Major Ronaldo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que é quem tá ali, a gente brinca com ele, que é o pai da norma, né? Só que essa é uma gestação que, como ele mesmo disse, não está sendo de 9 meses, eles estão há pelo menos 2 anos nessa discussão. Acho que a primeira questão que a gente precisa dizer aqui é que o carro elétrico,
ele não é o problema, ele é a solução. E eu te digo, é sabido por todo mundo. Por todo mundo não, né? Enfim, mas é muito claro que um carro elétrico, ele pega muito menos fogo do que qualquer coisa pode pegar fogo. Mas o carro elétrico, os números deles não mentem. É 60 vezes menos chances de pegar fogo do que um carro a combustão. Pura e simplesmente porque o carro a combustão tem gasolina dentro dele. E nesse contexto, a discussão dos bombeiros sempre orbitou não a quantidade de eventos que pode haver a partir de um carro elétrico, mas sim se existe um evento, se esse evento é mais problemático ou não do que um evento com carro a combustão. E eu vou aqui só reproduzir parte do que o próprio Major Ronaldo disse para mim no meu próprio podcast, que é para acalmar as pessoas. Veja, os bombeiros aqui em São Paulo, eles deixam claro que não haverá, eles estão primeiro encaminhando a finalização dessa norma, mas a grande conquista talvez seja em cima de uma coisa que é muito valiosa. A discussão dos bombeiros não está orbitando carros elétricos versus carros a combustão, mas sim estacionamentos seguros ou inseguros. E eu te digo por quê. De fato, um carro a combustão de anos e anos atrás, ele tinha o evento de um carro pegando fogo, ele era menos problemático. Você tinha tanques menores e carros de alumínio. Uhum. Hoje você tem tanques com o dobro do tamanho Plástico, e muito plástico. Então, a grande questão do bombeiro não é carro elétrico versus carro a combustão. É carros de nova tecnologia versus carros antigos. E os nossos estacionamentos, em geral, não estão 100% aptos a receber esses novos carros que orbitam os nossos estacionamentos, sejam eles carros elétricos, híbridos ou a combustão. Porque com um evento de um carro desse pegando fogo, qualquer um desses, pode ser muito mais problemático do que era antes. E algumas ressalvas importantes. Também, durante esses 2 anos, a gente realizou alguns ensaios junto com o Corpo de Bombeiros e eles entenderam coisas muito importantes, como, por exemplo, existe mais... o ponto máximo de geração de calor a partir do fogo do carro a combustão, do carro elétrico, é diferente do carro a combustão? Não. Pelo contrário, a apuração diz que lá eles são muito parecidos. Outra coisa que joga a favor do carro elétrico. O carro elétrico, para ele pegar fogo, ele demora muito mais do que o carro a combustão, porque, claro, o carro a combustão tem lá gasolina e etanol dentro dele. Então, você tem muito mais tempo de, conseguir tirar as pessoas de dentro do carro. Então, é importante dizer isso aqui por 2 motivos. Primeiro, porque depois desses 2 anos de estudos, está ficando cada vez mais claro que o carro elétrico, ele não é o vilão, pelo contrário, ele pega menos fogo, e quando pega fogo, ele pega fogo de forma tão importante como um carro a combustão. E o segundo ponto é que os bombeiros estão, então, definindo uma regra, né, para que esses condomínios, eu acho que assim, o que você viveu e falou ali em primeira pessoa, eu vejo acontecer muito, que é, muitas vezes em um condomínio, você tem lá, quando você tem a chegada do primeiro carro elétrico, do segundo carro elétrico, você tem, obviamente, uma reunião ali que muitas vezes tem 90 contra 2. E esses 90, se muitas vezes eles falam, né? Olha, não existe nenhuma norma e tal. Acho que outra coisa importante, já existe norma, gente, claro. Assim, não existe um posicionamento do bombeiro, mas hoje, para você fazer uma instalação elétrica, você tem outras tantas normas que, inclusive, parte do que os bombeiros vão trazer como a norma final é, basicamente, respeitar aquelas, né, que já existem. E aqui eu não preciso falar muito sobre elas, porque o Brasil também já é abençoado em termos de
oportunidade de colocar um carregador elétrico dentro de uma casa ou de um apartamento. Sabe por quê? Porque aqui a gente tem chuveiro elétrico. E um carregador, ele, do ponto de vista de complexidade e assim, a gente sempre faz essa comparação a um chuveiro elétrico. Agora, o caso que você falou, talvez usando ele como pano de fundo, é muito importante, e eu concordo com você. O primeiro carregador que a gente vai colocar em um prédio de 100 apartamentos, ele vai ser problemático? Com certeza não, é o que eu acabei de falar, equivale a um chuveiro elétrico. Mas e aí, será que dá para colocar 100 carregadores, ou seja, 100 novos chuveiros elétricos em um local que não previa isso no começo? Aí a resposta é não. Mas não é nada diferente do que o que a gente viu naquela corrida do ar-condicionado. Né? Acho que quem mora em São Paulo, em um prédio que tem mais de 30 anos, já discutiu retrofit de ar-condicionado pela mesmíssima razão. Dá pra você colocar um ar-condicionado, 2, 5, mas dá pra colocar 100? Não. E é justo que 5 coloque e outros não? Então, sim, essa discussão é uma discussão que ela precisa ser feita caso a caso e pensando nisso. Porque, de fato, um carregador, ele tem uma potência muito baixa e não vai ser um problema. Mas 100 carregadores é diferente. Mas o que a gente pode esperar? Vai chegar essa norma ou esse standard? Haverá um acordo, um convênio entre os corpos de bombeiro no Brasil? Ou isso você acredita que vai ser uma coisa mais regionalizada, vai ser por cidade? Como é que você enxerga isso? Claramente não posso responder aqui pelos bombeiros, mas eu posso dizer o que eu escutei deles, assim. Primeiro, a gente recente teve um workshop, né, em que a BVE apoiou um workshop sobre segurança predial e mobilidade em estacionamentos. E foi um evento repleto de bombeiros do Brasil inteiro, onde o Major Ronaldo convidou, né, corpos de bombeiros de todo o Brasil e já de antemão capacitou ao menos 200 bombeiros. Eu não lembro, acho que é algo como 50 de São Paulo e 150 fora, mas já fez aproveitou aquela semana para capacitar ao menos 200 bombeiros Brasil afora para fazer esses chamados relacionados a eventual incêndio, né, que aconteçam aí a partir de carros elétricos. E o que a gente percebeu é que os corpos de bombeiros de todo o Brasil, eles têm uma comunicação entre eles muito robusta. Então é claro que a decisão do Corpo de Bombeiro aqui de São Paulo, que é quem está há mais tempo, né, diante dessa discussão, e uma discussão bem técnica mesmo, e claro, acho que sobre segurança não tem nenhuma discussão do quanto que a gente com segurança não se brinca, né? Então, de fato, essa expectativa sobre a norma do Corpo de Bombeiros de São Paulo, ela é muito grande, não só pelos, né, paulistas, mas o Brasil inteiro está aguardando essa normativa que deve sair aí nos próximos 15 dias, foi o que a gente ouviu aí do Major, enfim, 15 dias, um mês, mas é uma discussão que já vem há bastante tempo e que agora a gente vai ter definitivamente aí a posição dos bombeiros. E lembrando que a posição dos bombeiros não é a única posição que a gente, né, deve ali atender ou escutar. Claro, você tem outros stakeholders importantes, por exemplo, para condomínio eu já ouvi muito sobre a questão ela vem sempre meio junta, né? Uma coisa se fala de bombeiro e se fala da seguradora. Mas e a seguradora do prédio? Vai aceitar ou não? Assim, a boa questão aqui, até para atualizar, as seguradoras, elas já sabem que o carro elétrico é a solução e não o problema. Então, entre elas, vale muito mais a pena, inclusive, simplesmente porque um carro elétrico pega fogo 60 vezes menos. Então eles estão muito mais aptos a aceitar o carro elétrico do que qualquer outro agente, porque eles são quem aposta, né? Eles fazem a aposta de não acontecer. Então, assim, se as seguradoras chegaram a essa conclusão, e é muito importante,
Por que eu digo aqui? Porque a gente está aqui pensando de forma fragmentada, mas acho que é um pouquinho das decisões de cada um desses grupos que vão trazer aqui o mapa para quem deseja ter seu carro elétrico. Não, com certeza. Uma outra questão que a gente tem falado, eu não sei, agora realmente é desconhecimento meu. Hoje, os aplicativos de vocês, o aplicativo da Tupy, ele funciona também normalmente para fazer todo esse monitoramento, esse controle para veículos comerciais leves e pesados? Eu estou falando do tipo um caminhão de last mile, esses de delivery e tudo mais. Ele também hoje pode incorporar a plataforma, pode estar incorporado dentro da plataforma Tupy para poder justamente fazer todo esse monitoramento, ou não? Ele ainda trabalha de uma forma diferente? Veja, importante aqui pensar assim, na Tupy a gente olhou primeiro para o mercado B2C, não à toa. Veículo leve, né? Veículo leve. Então, não à toa a Tupy está batendo 200 mil usuários cadastrados no nosso aplicativo em um mercado que tem hoje 250 mil carros eletrificados plug-in, ou seja, aqueles que tomam energia. Uhum. Esse talvez seja a dimensão, né? Acho que a partir daí dá para se prever market share da Tupy nesse segmento. Então, o que eu tenho a dizer é que, primeiro, a primeira dor que a gente buscou atender foi a do usuário de veículo leve. Mas é claro e cristalino para a gente que os motoristas profissionais são quem mais percorrem, né, quilômetros, e são os mais beneficiados pela essa mudança. Então, a gente começou também pensando em veículos profissionais, atendendo os motoristas de aplicativo. E motorista de aplicativo talvez seja o maior exemplo de quem colhe hoje o benefício da mobilidade elétrica. É consistente dizer, e aqui eu não estou falando, né, por exemplo, a gente faz parte da Aliança pela Mobilidade, junto com o pessoal liderado, né, pelo pessoal da 99, mas aqui eu reproduzo não as palavras da 99, mas sim dos motoristas, né, e eu adoro pegar ali a 99, tem inclusive a 99 Electric Pro faz alguns meses, onde você consegue pegar carros normalmente 100% elétricos. E eu costumo conversar com esses motoristas e te digo que eles são muito claros que o carro elétrico tem feito, ao final de cada mês, eles ficarem entre com 2 a 3 mil reais a mais, né, de dinheiro na mão. E veja, isso a gente está falando também de uma distância percorrida por um veículo leve. E aí, terminando de responder a sua pergunta, se essa conta, né, que é a história do total cost of ownership, ou custo total de operação, de aquisição desse carro, se isso funciona para um veículo leve, para um caminhão, muito mais. Então, assim, enquanto aqui só colocando em números, enquanto um motorista de veículo leve chega a economizar em um dia algo como R$200, um caminhão pesado economiza R$1.000. E aí, sim, claro, existe a aspiração da Tupy para também atender esse mercado que a gente já começou a fazer. Então, eu tenho atendo frotas de grandes empresas, mas de certo modo até as próprias grandes empresas elas começaram a adensar agora, né? Daquele jeito. Putz, compraram o primeiro carro elétrico, aí depois de compraram 5, aí compraram 100, aí agora estão comprando 300, agora estão na fila para conseguir comprar os novos, né? Então, mas sim, esse olhar ele tem acontecido para todos os tipos de veículo, e a gente tem uma grande ambição que é realmente ser ali o elemento. Eu costumo dizer que a Tupy é o elemento secreto da mobilidade, porque cada vez, inclusive, o nosso papel é aparecer cada vez menos, né? Mas está envolvido em tudo, né? Vocês são os grandes facilitadores, né? Não, interessante. E a gente está
chegando no final do nosso bate-papo. Puxa vida, eu que ainda não tenho o carro eletrificado ainda, né? Porque isso está já no meu plano futuro aí. E é muito engraçado você falar dos motoristas de aplicativo, porque até no último episódio que nós tivemos aqui, eu voltando com o Paulo, eu acho que, não sei se foi num episódio, eu estava com o Paulo, a gente estava voltando, usando um carro de aplicativo, e o motorista começou a passar pra gente todo o breakdown, e exatamente isso, mostrando, inclusive ele é um cara muito inteligente, porque ele falou, olha, eu comecei com o meu carro, eu já comprei outros carros, que eu subloco para outros motoristas, e o cara ainda fez uma instalação solar na casa dele para fazer como um ponto de recarga. Então o cara só vai somando as vantagens e o cara já virou um microempresário, praticamente ganhando muito dinheiro em cima disso. Então é muito legal quando você conversa e eles vão passando esses testemunhos para a gente. Para a gente dar um fechamento, uma das coisas que nós, por exemplo, como distribuidores de componentes, nós temos toda a solução. Se amanhã aparecer uma nova empresa aqui no Brasil ou uma das empresas existentes e ela resolver, ao invés de fazer a montagem dos carregadores no Brasil, ela resolver efetivamente começar a produzir no Brasil, nós temos hoje dentro da TTI toda a sorte de componentes passivos, nós temos a parte de interconexão, nós temos a parte até de cabos já conectorizados, montados para poder assistir e ajudar essas empresas a fazer a tropicalização. Porque uma das coisas que se discute em outros fóruns que eu já participei também é quando efetivamente, por uma questão de escala, quanto mais aumentar, né, o volume tanto da infraestrutura quanto dos carros elétricos no Brasil, vai começar a existir um processo de nacionalização, ou seja, as empresas vão ter que começar a repensar e ter pelo menos parte de todo o processo produtivo nacionalizado. Então, para aqueles que estão nos ouvindo e que eventualmente têm já esse plano, essa ideia, por favor, não esqueçam, TTI está aqui e a gente tem condição de ser o que a gente chama one-stop shopping, fornecendo todo tipo de componente necessário para essa montagem. Como você, como um elemento dentro dessa indústria, desse ecossistema, como você vê a possibilidade, se você vê ainda essa possibilidade muito longe ou você vê que ela está mais próxima de ocorrer, essa busca por uma nacionalização, pelo menos parcial, dos carregadores? Samuca, eu diria que a gente está discutindo isso no timing certo. Porque talvez essa discussão maior, ela orbita inclusive a produção, né, dos próprios carros eletrificados, seja inclusive os 100% elétricos aqui no Brasil. E ontem, né, dia 1º, a gente teve o grande anúncio que foi os primeiros carros 100% elétricos produzidos no Brasil pela nossa grande parceira BYD na fábrica na Bahia. E veja, se a gente já está começando agora a produzir carros elétricos por aqui, quem dirá, né, fazer isso no restante do ecossistema? Então eu diria que se vocês, eu conheço a sua história, se planejaram aí por algum tempo para o futuro, mas esse futuro chegou, meu amigo. Agora a discussão de nacionalização dentro do ecossistema de mobilidade elétrica no Brasil, ela é real. E tenho falado ultimamente que isso é muito bom, porque diferente de outros setores onde a gente tá 5 ou 10 anos atrás, né, e vê o mercado lá fora acontecendo e depois faz a tropicalização, nem sei se eu gosto dessa palavra, mas, né, se adapta por aqui, eu digo que em mobilidade elétrica a gente está escrevendo a história mundial aqui no Brasil em tempo real. Né? A gente, desde da tecnologia, desde
enfim, de startups, empresas como a Tupi, e até, eventualmente, né, posso dizer aí, não só as que vieram de fora, de componente, de bateria. Eu acho que a gente tem muito a fazer ainda, né? Dizia até o ano passado que a gente estava no dia 0, esse ano eu posso dizer que a gente está no dia 1, mas tenho ficado muito animado e tenho percebido que a nacionalização, ela é um item muito importante, item inclusive que a gente defende na BVE há muito tempo. Né? Acho que a grande questão é ninguém é contra a indústria brasileira, muito pelo contrário. A gente quer mais do que proteger a indústria brasileira, a gente quer transformar a indústria brasileira em uma indústria competitiva, uma indústria 4.0. E a nossa visão é que não dá para fazer isso segregando, falando, olha, vamos fazer algo específico para o Brasil, né? É isso. Não, bem colocado. Agradeço bastante. Davi, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelos insights. Eu acredito que temos material aqui muito interessante para que as pessoas que nos escutaram aqui nesses últimos 50 minutos, elas possam também aí tirar suas reflexões, tirar suas conclusões. Eu não tenho dúvida de que esse é um movimento que não tem volta. Eu acho que o Brasil vai avançar, como o mundo inteiro vai avançar nisso. Isso, para mim, não há nenhuma dúvida. A questão é de que é a velocidade com que isso vai acontecer. A gente sabe que existia um plano, talvez o plano no passado não era nem acelerar tanto essa eletrificação no Brasil, pelo menos não por parte das grandes montadoras e tradicionais. Na medida em que alguns players acabaram vindo para o Brasil, eles acabaram acelerando esse processo e agora todas as montadoras, de uma certa forma, olham para esse mercado com um olhar diferente. Então eu também acredito de que nos próximos anos nós veremos aí essa evolução. Agradeço o seu tempo, a sua participação e, por favor, se você achou interessante esse conteúdo, continue compartilhando com o seu ecossistema, nas suas redes sociais, usando o hashtag TTIpod, e nós vamos fazer o nosso brinde aqui, que é uma tradição desse nosso podcast. Davi, muito obrigado, viu? Saúde. Até o próximo episódio, gente. Obrigado.